Diamantes são vistos como símbolos de riqueza, status e amor. Mas, apesar do que a maioria das pessoas acredita, eles não são realmente raros. E uma única empresa é responsável por manipular o mundo inteiro, fazendo-o acreditar o contrário. A De Beers passou o século XX manipulando todos os elementos da indústria de diamantes. Da mineração ao marketing e às vendas, a De Beers controlava o comércio de diamantes. E, controlando o fornecimento de diamantes, conseguia manipular completamente os preços. As cervejas também realizaram um dos golpes de marketing mais bem-sucedidos de todos os tempos, convencendo a todos nós de que os diamantes são muito mais valiosos do que realmente são e que a única maneira de demonstrar que você realmente ama alguém é gastando vários meses do seu salário para comprar um anel de diamante. O que pode parecer uma tradição romântica é, na verdade, um esquema incrível do cartel de diamantes. Então, hoje, vamos descobrir a verdade sobre o negócio brutal dos diamantes, de sindicatos secretos, apartheid, fixação de preços e diamantes de sangue. Esta é uma história que abrange 3 séculos em uma das indústrias mais sombrias e manipuladoras de todos os tempos. É uma história de guerra e todos os tipos de violações dos direitos humanos. E vai muito mais fundo do que você imagina. Esta é a história das cervejas e do negócio maligno dos diamantes, da música. Nossa história começa em 1867, na África do Sul, quando um menino brincava com algumas pedras. Um transeunte notou que uma das pedras parecia brilhar ao refletir a luz. Intrigado, perguntou ao menino se poderia comprar a pedra, mas o menino simplesmente a deu de graça. Aquela pedra brilhante revelou-se um diamante. E assim que as pessoas souberam da descoberta, uma nova corrida por diamantes foi iniciada. Aventureiros da Europa e da América correram para a África do Sul na esperança de encontrar diamantes e fazer fortuna. Não muito longe de onde o diamante foi encontrado na África do Sul, Cecil Rhodes, um jovem inglês tímido e doente de 17 anos, trabalhava em uma fazenda de algodão quando ouviu a notícia. Cecil nasceu com o coração e os pulmões fracos e não se esperava que vivesse por muito tempo. Mas quando seu irmão mais velho, Herbert, o convidou para se juntar a ele em sua fazenda na colônia do Cabo, a sorte de Cecil mudou completamente. A colônia do Cabo era uma colônia britânica na atual África do Sul, e o clima seco fez maravilhas para a saúde de Cecil, que melhorou quase imediatamente após sua chegada em 1870. Mas os 2 irmãos eram muito diferentes, e trabalhar juntos não era fácil. Enquanto Herbert era impulsivo, aventureiro e prático, Cecil era reservado e desajeitado. Ele passava os dias isolado e lendo livros, e as noites sonhando com uma vida que sua educação precária e saúde precária significavam que ele nunca poderia ter. Desde criança, Cecil sonhava em estudar na prestigiosa Universidade de Oxford e viver entre a elite abastada que admirava por causa de seus livros. Mas, em vez disso, ele se viu obrigado a fazer trabalhos forçados do outro lado do mundo, na África. Então, quando os 2 irmãos souberam que um diamante havia sido encontrado nas proximidades, ambos ficaram ansiosos para investigar. Para Herbert, isso apelou ao seu senso de aventura. Mas para Cecil, era a chance de ganhar dinheiro de verdade e transformar seu sonho em realidade. Herbert foi um dos primeiros a comprar terras para minerar na fazenda De Beers, próxima dali, de propriedade de 2 irmãos holandeses, que até então viviam uma vida tranquila com a família. Isso significava que Herbert
tinha direitos exclusivos para minerar diamantes nessas terras, desde que pagasse uma pequena taxa anual aos fazendeiros. Imediatamente após os irmãos De Beers abrirem suas terras para garimpeiros como Herbert, eles se arrependeram. Sua decisão. Desesperados para manter a família longe da ganância, do pecado e da violência que rapidamente tomaram conta de sua casa, eles venderam a fazenda e deixaram a cidade. E os irmãos De Beers estavam certos. Não demorou muito para que a cidade local de Kimberley se transformasse em um poço de ilegalidade, com milhares de estrangeiros chegando para tentar a sorte na mineração de diamantes. E logo, centenas de diamantes estavam sendo encontrados em fazendas próximas. Mas isso era realmente incomum. Depósitos de diamantes. Normalmente, eram encontrados ao longo dos leitos de rios, e até então havia apenas um pequeno punhado de locais onde diamantes podiam ser encontrados. Isso levou à crença comum de que os diamantes eram raros e valiosos. Um conceito que foi consolidado no Ocidente quando nações europeias como Grã-Bretanha, Portugal e Holanda colonizaram o mundo e assumiram a produção de diamantes. Escravidão, violência e apropriações de terras foram usadas para minerar diamantes e enviá-los de volta para alimentar o crescente apetite da elite rica da Europa. Isso significava que, na época das descobertas incomuns na África do Sul, as fontes de diamantes em locais históricos como a Índia e o Brasil estavam praticamente esgotadas. Em comparação, a quantidade de diamantes encontrados na África do Sul estava se revelando incrivelmente grande. Em vez de alguns diamantes depositados aqui e ali no leito de um rio, milhares e milhares deles estavam sendo encontrados. E todos estavam escondidos em uma camada azul de rocha nas profundezas do solo, que logo foi apelidada de Kimberlito, em homenagem à cidade vizinha de Kimberley. Mas enquanto Herbert estava fora, tentando fazer fortuna nas terras dos De Beers, ele deixou seu frustrado irmão mais novo, Selah, encarregado da fazenda de algodão. Embora estivesse descontente com isso, para sua própria surpresa, Settle conseguiu aumentar significativamente os lucros em uma única safra. Mas ele não conseguia deixar de se perguntar se fosse capaz de se sair tão bem no comando de uma modesta fazenda de algodão, como se sairia à frente de uma mina de diamantes? O coração de Selah começou a disparar enquanto ele considerava a ideia. Talvez essa pudesse ser sua maneira de ganhar. Dinheiro e status suficientes para estudar em Oxford e se tornar parte da elite da classe alta, como sempre sonhou. Então, ignorando as ordens de seu irmão mais velho, Selah, de 18 anos, abandonou a fazenda de algodão, pegou o dinheiro extra que havia ganhado e comprou suas próprias terras na fazenda De Beers. Para manter os custos baixos, Selah não via problema em explorar os moradores locais para cavar para ele, a quem frequentemente se referia como bárbaros. Veja bem, Selah tinha muitos lados diferentes, e alguns deles eram extremamente sombrios. Sua obsessão pela classe alta britânica também levou a uma obsessão pelo imperialismo britânico, fazendo com que Selah visse a raça e a cultura britânicas como muito superiores ao resto do mundo. Isso significava que ele estava feliz em pagar pouco ou nenhum salário aos trabalhadores locais e impor buscas invasivas e espancamentos brutais. E à medida que os mineiros continuavam a cavar buracos cada vez mais profundos, o trabalho já exaustivo tornou-se significativamente mais perigoso, especialmente com o início da estação chuvosa. Os locais de trabalho
eram propensos a desabar sobre os trabalhadores e os buracos. Frequentemente, enchiam-se de água profunda. Quase um terço de todos os trabalhadores morria, ficava gravemente ferido ou ficava doente demais para trabalhar. Música. No entanto, onde outros viam desastre, Seal via oportunidade. Ele tinha visto recentemente um anúncio afixado na cidade por um fazendeiro local desesperado para vender sua bomba d'água. E Seal sabia exatamente o que fazer com ela. Ele contou aos outros detentores de direitos sobre como havia encontrado sozinho a única bomba d'água em toda a colônia e negociado ferozmente para comprá-la de seu proprietário relutante, pagando uma quantia absurdamente alta que o fazendeiro simplesmente não podia recusar. Seal sabia que, às vezes, a história é mais importante do que a verdade. Os outros detentores de direitos acreditaram em sua história. E, não vendo outra opção, todos pagaram taxas a Seal para alugar a máquina, para que pudessem bombear a água de suas minas e continuar a escavação de diamantes. Como ele esperava, a história de Seal o ajudou a alcançar a fama local, com muitos o vendo como um empreendedor inteligente a ser observado. Usando todo o dinheiro que ganhava, ele começou a comprar outras operações de mineração e a consolidá-las. Rapidamente se tornou o maior detentor de direitos sobre todo o sítio de De Beer, o que permitiu a Seal fundar seu próprio negócio, chamado De Beers Diamond Mining Company. Ironicamente, o nome foi dado em homenagem aos dois irmãos holandeses que não queriam ter nada a ver com diamantes, pois diziam que era uma indústria maligna. No entanto, enquanto Seal estava se tornando mais rico do que poderia imaginar, seu irmão Herbert não estava se saindo tão bem. Então, ele tomou outra decisão impulsiva de cruzar o país em busca de ouro. Mas logo depois, sua barraca pegou fogo enquanto ele dormia, e ele foi queimado vivo. Seal ficou horrorizado ao saber do ocorrido e decidiu que era hora de voltar para casa, na Inglaterra, para se reunir com o que restava de sua família. Então, usando sua fortuna recém-adquirida, Seal colocou um de seus sócios no comando da mina. Ele voltou para casa, na Inglaterra, para ver sua família e lamentar a perda de seu irmão. Enquanto estava em casa, aproveitou a oportunidade para realizar seu sonho de infância e matriculou-se na Universidade de Oxford. Mas, em apenas alguns meses, a saúde de Settle piorou drasticamente novamente, deixando-o sem escolha a não ser retornar ao clima mais seco da África do Sul, que parecia manter seu coração e pulmões doentios sob controle. Settle agora sabia que a única maneira de realmente se impulsionar para a alta sociedade seria por meio de seu negócio de diamantes. No entanto, à medida que mais e mais depósitos de diamantes continuavam a ser descobertos nas proximidades, Settle começou a perceber uma verdade inquietante para o futuro de sua empresa. Diamantes não eram tão raros assim. Na verdade, eram incrivelmente comuns. Como tantos estavam sendo encontrados, o mercado global logo foi inundado com diamantes sul-africanos. E assim, seu preço começou a despencar. Mais uma vez, Seal sabia que a história seria mais importante do que a verdade. Para manter o preço dos diamantes alto, ele teria que fazer parecer que essas pedras comuns eram tão raras quanto se pensava. Mas para isso, ele precisaria de uma maneira de controlar quantos diamantes estavam entrando no mercado. E isso o levaria por um caminho ainda mais sombrio. Muitos detentores de direitos de reivindicação lutaram para acompanhar os custos crescentes de substituição de trabalhadores que morriam de acidentes e doenças, e também
os custos de novos equipamentos, à medida que as minas se tornavam mais profundas e mais complicadas de operar. Mas Sale conseguiu manter suas mentes lucrativas ao se entrincheirar no governo, ao se candidatar a um cargo e ser eleito para o parlamento local da colônia do Cabo. Sale não só conseguiu promover sua ideologia imperialista britânica em um contexto mais amplo escala, mas ele também foi capaz de redigir e aprovar novas leis e acordos que beneficiavam diretamente sua empresa, como a possibilidade de a De Beers usar condenados, que ele poderia tratar como quisesse e até matar, se suspeitasse que estivessem roubando. A Beers também foi uma das primeiras empresas a utilizar um sistema de confinamento para seus trabalhadores negros. Em essência, segregando toda a força de trabalho negra e mantendo-os permanentemente trancados dentro de um quartel até que seus contratos expirassem. Dentro desses complexos, eles eram forçados a ficar nus, recebiam salários extremamente baixos e eram punidos regularmente. Suas vidas inteiras, do momento em que acordavam até o momento em que dormiam, estavam sob o controle dos ursos. E para piorar a situação, Settle era conhecido por desrespeitar as leis de segurança, endossar revistas corporais invasivas e tratar qualquer descontente com extrema violência. Essas táticas brutais permitiram que Sale cortasse seus custos e obtivesse lucros maiores. E isso lhe permitiu comprar outras reivindicações que estavam em dificuldades. Avenue. Absorver a concorrência, ele conseguiu controlar a maior parte da mina De Beers. No entanto, outro jovem inglês, Barney Bonato, controlava a maior parte da nova mina Kimberley, e a mina de Barney parecia ser maior e produzir diamantes de melhor qualidade. Se Settle quisesse manter o preço dos diamantes alto, precisava controlar de fato a oferta. Portanto, precisava descobrir uma maneira de tomar para si a Companhia Central Kimberley de Barney. Felizmente para Sale, à medida que sua riqueza continuava a crescer, também crescia sua influência política. Tendo praticamente treinado a vida toda para estar entre a elite, Sale era habilmente capaz de se misturar aos círculos da classe alta, algo que Barney não conseguira fazer. Isso lhe permitiu conectar-se com figuras poderosas e ricas como Nathan Rothschild, a quem convenceu a apoiar seu plano de manipular o mercado de diamantes. Pessoalmente, Sale tornou-se amiga de Barney, propondo-lhe planos de cooperação e de fechar um acordo. Mas, pelas costas dele, Sale estava secretamente usando o dinheiro de seus investidores para comprar uma enorme participação nos negócios de Barney. Quando Barney percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Sale acabou comprando a empresa rival de Barney. E com as minas De Beers e Kimberley agora completamente sob seu controle, Sale fundiu as duas empresas em 1888 para formar a Debis Consolidated Mines. Sale havia eliminado a concorrência. Como o homem mais poderoso do país, Sale exerceu sua influência sobre a limitada população votante e foi eleito primeiro-ministro, o que o colocou em posição para a próxima fase de seu plano. Sale ajudou a introduzir políticas como o imposto sobre cabanas, que obrigava os moradores locais a pagar para viver no que antes era sua terra. E para pagar, eles tinham que ganhar dinheiro trabalhando em suas perigosas minas de diamantes, onde seriam forçados a viver, comer e dormir em seus complexos fechados até pagarem sua suposta dívida. Ele chegou a tornar quase impossível o voto de cidadãos negros, resultando em constantes tumultos e protestos que ele reprimiu com extrema violência.
De fato, muitas das leis que Sale introduziu foram fundamentais para lançar as bases para as futuras políticas de apartheid do país. Mas, independentemente de como foram recebidas, essas políticas tornaram a produção de diamantes na África do Sul mais barata do que nunca. Com apenas 35 anos, Settle agora controlava mais de 90% da produção de diamantes em todo o mundo. E assim, ele agora podia controlar totalmente o número de diamantes disponíveis no mercado. Ele começou a estocar diamantes, liberando apenas uma quantidade limitada no mercado para criar a ilusão de que ainda eram raros, pois essa escassez artificial aumentaria o preço. Para conseguir isso, Settle e seus investidores criaram um sindicato de diamantes com sede em Londres, onde um pequeno grupo cuidadosamente selecionado de empresas obteve o direito exclusivo de comprar diamantes da De Beers, o que, a essa altura, basicamente significava que elas eram as únicas empresas capazes de comprar diamantes. Essas empresas foram forçadas a comprar uma quantidade específica de gemas, a um preço fixo, com as cervejarias estocando o restante para evitar a saturação do mercado. Os membros do sindicato então vendiam seus diamantes para comerciantes menores, que os revendiam aos clientes. Esse método de venda em canal único deu a Seal e Deb controle total sobre a produção de diamantes, a venda de diamantes e o preço dos diamantes. Eles criaram um cartel de diamantes. Como resultado, o preço dos diamantes aumentou constantemente em todo o mundo. Enquanto isso, Seal continuou a consolidar seu poder. Ele até tinha seu próprio exército particular, que usou para dominar outras partes da África e minerar mais diamantes. Sale Rhodes fundou então o território africano de Rhodesia, que leva seu nome, que hoje corresponde ao Zimbábue e à Zâmbia. Sale parecia imparável, mas em 1902, com apenas 48 anos, seu coração fraco finalmente o alcançou. Settle morreu sem esposa ou filhos, deixando quase toda a sua fortuna para estabelecer a bolsa de estudos Rhodes, em Oxford. É inacreditável como um jovem doente da Inglaterra ascendeu ao controle de 90% dos diamantes do mundo e se tornou primeiro-ministro da Colônia do Cabo. Tudo isso usando as táticas mais brutais e implacáveis. No entanto, enquanto o líder da cervejaria estava morto, a ascensão da empresa ao poder estava apenas começando. Ernest Oppenheimer passou a vida inteira aprendendo sobre a indústria de diamantes e admirando as façanhas de Sale e seus sócios à distância. Com seu conhecimento astuto do setor e instintos aguçados, Ernest foi rapidamente acolhido por vários membros importantes do conselho de administração da De Beers e, eventualmente, se tornou presidente e chefe de toda a empresa. Enquanto antes a De Beers tentava dominar ou assumir o controle de todas as novas fontes de diamantes que surgiam, Ernest tinha uma estratégia diferente. Em vez disso, ele optou por incorporar novas fontes ao seu canal de vendas. Ernest criou várias empresas subsidiárias sob a alçada da Organização Central de Vendas, conhecida como CCO, que compraria diretamente todos os diamantes de produtores alternativos. Se alguém se recusasse a ser comprado ou vendido para a CCO, Ernest encontrava maneiras de minar e interromper sua produção. Ele usava conexões com governos para forçar as empresas a vender. Inundou os mercados com diamantes semelhantes para desvalorizar seus produtos. E chegou a enviar funcionários disfarçados para sabotar minas e equipamentos. Se alguém conseguisse produzir diamantes que não quisesse vender para a De Beers e a CCO,
Ernest cortava sua capacidade de venda, ameaçando colocar na lista negra todos os comerciantes que negociassem com eles. Como resultado, todos não tinham outra escolha a não ser se associar aos pessimistas. De hordas de diamantes apreendidas pelos comunistas na Rússia a fontes do velho mundo na Índia e novas minas em todo o continente africano, as cervejarias lideradas por Nest compravam de tudo, mas, como operavam sob vários nomes de subsidiárias diferentes, a maioria das pessoas não fazia ideia de quanto poder e controle a De Beers realmente detinha. Na realidade, a De Beers tinha participação em quase todas as minas de diamantes do mundo e continuou a estocar todos esses diamantes. Liberaram a quantidade exata para manter os preços altos e manter a percepção de que os diamantes eram mais raros do que realmente são. No entanto, muitos dos diamantes que os servos estavam estocando vinham de operações ainda mais sombrias e perturbadoras do que as suas. Minas em países como o Congo belga foram construídas com base em escravidão, trabalho infantil e até genocídio. Em outras partes da África, os diamantes estavam sendo usados para financiar guerras e derrubar governos. E, ao contrário das próprias minas de Debe, esses novos parceiros de negócios não estavam realmente sob seu controle. Isso, mais tarde, levaria a alguns problemas muito sérios. Mas para De Beers, a sério, nada disso importava naquele momento, pois eles tinham coisas mais importantes com que se preocupar. Veja bem, entre sua própria produção e suas compras em massa, o negócio estava acumulando um estoque tão grande de diamantes que eles estavam começando a se preocupar em não conseguir vender todos. E esse problema estava prestes a se intensificar maciçamente em 1929, com a pior crise econômica da história. Nos anos seguintes, a economia mundial sofreu um colapso devastador conhecido como Grande Depressão. E, nem é preciso dizer, a demanda por diamantes despencou completamente. A economia americana estava em pedaços, e isso era um grande problema para Nest, já que o preço dos diamantes estava completamente atrelado ao mercado americano. Em 1919, os Estados Unidos importavam cerca de 84 milhões de dólares em diamantes dos Beers. No entanto, em 1930, as importações americanas haviam caído para apenas 5 milhões de dólares por ano. E como os Beers estavam determinados a continuar comprando toda a produção global de diamantes que estivesse fora de seu controle, isso os deixou com enormes despesas e muito pouca receita. Apesar do estado da economia americana, Ernest ainda estava convencido de que os Lears OK eram a resposta para seus problemas. Ele só precisava de uma maneira de expandir seu mercado para incluir todos, não apenas as elites ricas. Em outras palavras, os negócios já controlavam a oferta, mas agora precisavam controlar a demanda. Então, Ernest enviou seu filho de 29 anos, Harry, para os Estados Unidos para iniciar o que muitos chamaram de a maior campanha de marketing de todos os tempos, ou, como alguns diriam, o maior golpe de marketing de todos os tempos. Com a ajuda de uma agência de publicidade, Harry Oppenheimer foi encarregado de supervisionar uma campanha diferente de qualquer outra já feita na história. Em vez de focar em uma marca específica, eles próprios promoveriam o conceito de diamantes. No início do século XX, havia uma tendência de homens darem anéis à parceira quando a pedissem em casamento. Mas esses anéis continham joias baratas, como pedras de nascimento,
e a tendência ainda não havia se popularizado. Isso até Harry e a equipe de marketing elaborarem um plano para convencer o público de que anéis de noivado eram uma necessidade para todos os pedidos de casamento. E mais importante, que a única pedra digna do amor verdadeiro era um diamante. Harry e Ernest queriam que sua equipe interligasse os diamantes ao conceito fundamental do amor. Se a população em geral sentisse que precisava ter um anel de noivado de diamante, independentemente de sua riqueza ou status social, as cervejas teriam um mercado de diamantes garantido para sempre. Porque se você conseguir convencer as pessoas de que o maior gesto romântico é dar um diamante, as pessoas o comprarão independentemente da situação econômica. Então, eles começaram aos poucos, usando imagens elegantes, desenhadas à mão e plantando histórias em jornais que se concentravam em associar diamantes às ideias de amor e casamento. Para garantir que essa mensagem chegasse à mente de jovens e mulheres, eles enviaram palestrantes por todo o país, para igrejas, escolas de ensino médio e universidades, para fazer propaganda sobre anéis de diamante. Depois, pagaram estúdios e produtores de Hollywood para inserir cenas sobre anéis de diamante e pedidos de casamento em seus filmes. E começaram a colocar anéis de diamante nos dedos de celebridades de Hollywood, para que as maiores estrelas fossem vistas usando-os. Usando um serviço semanal chamado Hollywood Personalities, eles enviaram fotos e detalhes dos anéis usados pelas estrelas para todos os maiores jornais do país. Na época, esse tipo de merchandising era uma estratégia inovadora, e a maioria das pessoas nem percebia que estava sendo alvo de propaganda. Mas, inconscientemente, símbolos da beleza americana e do sonho americano tornaram-se fortemente associados aos diamantes. E o uso inteligente da marca corporativa, como fazer Marilyn Monroe cantar a agora famosa "Diamantes são os melhores amigos de uma garota", ajudou a consolidar a mensagem para The Bays e a tornar os diamantes o símbolo de status máximo. No entanto, para garantir que atraíssem todos os segmentos da sociedade americana, eles tiveram outra ideia genial. Em vez de divulgar um preço recomendado para gastar em um anel de noivado, eles inteligentemente anunciaram que você deveria gastar 2 meses de salário. Isso significava que, fosse rico ou pobre, você ainda tinha um preço em mente. Mais tarde, eles aumentariam esse valor para 3 meses de salário. E é realmente uma loucura. A empresa lucrando com você comprando o produto deles, literalmente. Dizendo quanto eles querem que você pague, mas fazendo parecer uma tradição em vez de uma campanha de marketing. E quando a equipe de publicidade percebeu que homens e mulheres estavam escolhendo anéis de noivado juntos e que as mulheres tendiam a optar por alternativas mais baratas, eles adicionaram outra camada à mensagem. E o noivado deveria ser uma surpresa. Em uma única jogada de marketing, eles forçaram os homens a comprarem sozinhos, com nada além da propaganda da De Beers para orientar suas escolhas. Por baixo de tudo isso, havia uma mensagem forte. Sam, você quisesse se casar, você tinha que comprar um diamante. E em pouco tempo, o conceito de anéis de noivado com diamantes estava tão arraigado na cultura americana que os jovens casais acreditavam que se tratava de uma tradição atemporal, em vez de uma invenção recente de uma máquina corporativa. Porque até então, os anéis de noivado não eram tão comuns. E o mais importante, pedras preciosas diferentes eram normalmente usadas. Mas a De Beers convenceu o mundo de que era preciso fazer o pedido
com um anel de diamante. Na verdade, acredita-se amplamente que a De Beers ajudou a disseminar a superstição de que opalas atraem azar, já que as opalas costumavam ser preferidas aos diamantes antes da De Beers se envolver. Mesmo hoje, quase um século depois, muitas pessoas desconhecem as origens manipuladoras dessa tradição ainda mantida, mas nada capturou o sucesso da campanha de marketing melhor do que seu slogan principal: "Um diamante é para sempre", que desde então foi reconhecido como o maior slogan publicitário de todos os tempos. Não apenas capturou com elegância a noção de amor duradouro e simbólico, que nunca seria destruído, mas sutilmente sugeria algo mais. O diamante deveria ser guardado para sempre e nunca revendido. Ao convencer o público de que os diamantes nunca deveriam ser revendidos devido ao que representavam, as cervejas impediram um mercado secundário de joias de segunda mão, minando seu canal único de vendas, para que as pessoas não comprassem de segunda mão de outra pessoa. Como tudo relacionado a diamantes, a história era, obviamente, uma mentira. Diamantes não duram para sempre. Eles podem ser arranhados, desgastados e até destruídos. Mas o que importava a verdade? Quando Debbie estava lucrando milhões e milhões. No início da campanha, em 1939, menos de 10% das mulheres nos Estados Unidos receberam um anel de noivado de diamante. Mas, em apenas 20 anos, esse número passou de 80%. E, em 40 anos, as vendas de diamantes nos Elaxarila aumentaram de cerca de 23 milhões de dólares por ano no início da campanha para incríveis 2 bilhões e 100 milhões de dólares por ano, ou cerca de 7 bilhões de dólares ajustados pela inflação. E com seu sucesso nos Elaxarila, a De Beers replicou sua campanha de marketing em diferentes países pelo mundo e logo conquistou enormes mercados para anéis de noivado de diamante em países como o Reino Unido e o Japão. No Japão, por exemplo, a quantidade de futuras noivas recebendo anéis de noivado cresceu de 1% em 1966 para 90% no início dos anos 90. Embora um diamante seja basicamente um pedaço de carbono, as cervejas convenceram o mundo de que diamantes são sinônimo de amor. Mas, durante todo o tempo em que a De Beers comercializou o conceito de amor, alguns eventos muito mais sombrios se desenrolaram em segundo plano, ameaçando destruir tudo completamente. Logo após a De Beers iniciar sua campanha de marketing para o público americano, a Segunda Guerra Mundial eclodiu. Devido às mudanças tecnológicas, os diamantes se tornaram um recurso estratégico para ambos os lados da guerra, pois precisavam de diamantes industriais para fabricar novas armas e aeronaves. De muitas maneiras, a necessidade de diamantes industriais era ótima para as cervejarias, pois lhes dava uma maneira de se livrar de suas pedras de qualidade inferior, mas de outras maneiras era uma ameaça ao domínio do cartel e às vendas em um único canal. A Alemanha nazista era particularmente problemática. Os nazistas proibiram todas as exportações de diamantes, confiscando-os em todos os países que ocupavam. Vale ressaltar que os diamantes não parecem nem de longe tão impressionantes quando encontrados. É preciso a habilidade de lapidadores e polidores para transformá-los no produto final que vemos. E à medida que os nazistas varriam a Europa, destruíram muitos dos principais centros de lapidação de diamantes, como o de Antuérpia. Como essa indústria contava com uma grande comunidade judaica, muitos dos trabalhadores qualificados foram levados para
campos de concentração para nunca mais retornarem. Os nazistas planejavam criar seu próprio monopólio de lapidação de diamantes, um monopólio que a De Beers não teria escolha a não ser usar em seu canal de vendas. No entanto, como a De Beers estava sediada em território aliado e Ernest era um patriota apoiador de seu país natal, a Grã-Bretanha, De Beers apoiava publicamente os aliados. Mas, na realidade, Ernest, assim como seu, sempre defendeu os interesses de sua empresa acima de qualquer senso de moralidade ou dever. Então, quando o presidente Roosevelt foi até Ernest e exigiu que lhe vendesse 6,5 milhões de quilates de diamantes, dos quais os Efalmela precisavam desesperadamente, Ernest recusou terminantemente. A menos que a cerveja recebesse permissão para ser vendida formalmente em solo americano, com imunidade indefinida contra qualquer processo devido ao seu monopólio, que violava as leis comerciais americanas. Roosevelt não podia dar a ele o que queria. Então, Ernest não daria a Roosevelt o que ele precisava. Mas então, o presidente Roosevelt ameaçou suspender o fornecimento de aviões enviados à Grã-Bretanha, necessários para a defesa contra ataques aéreos alemães e os mesmos aviões que exigiam diamantes industriais em seu processo de fabricação. Foi então que o governo britânico interveio e pressionou a De Beers a fechar um acordo com os Estados Unidos. Eles finalmente conseguiram, mas mesmo assim, repetidamente, a De Beers não cumpriu o acordo, alegando que não tinha estoque suficiente. Isso levou os Efera-Festelamora a abrir uma investigação sobre a empresa, levando-os a descobrir uma série de segredos obscuros. Descobriram que a De Beers não apenas havia mentido sobre suas ações, mas que também estava sabotando operações rivais para garantir que os aliados pagassem seus altos preços monopolistas por diamantes industriais. Os Paquewara acusaram a De Beers de violar as leis antitrust e de fixação de preços, mas não conseguiram processá-la, pois tecnicamente não operavam em solo americano, pelo menos não diretamente. E quando tentaram fazer com que seus aliados na Grã-Bretanha os punissem, logo descobriram que todos no governo do Reino Unido que lidavam com diamantes eram funcionários ativos ou ex-funcionários, da De Beers ou do sindicato. Roosevelt ficou furioso com Nest, mas não teve escolha, a não ser comprar o que lhe foi oferecido pelos preços exigidos. Mais perturbadoramente, a mesma investigação descobriu que a Alemanha nazista havia quase esgotado seu próprio estoque de diamantes. No entanto, de alguma forma, eles estavam constantemente recebendo mais. Por meio de uma operação secreta, os KSO descobriram que diamantes estavam sendo contrabandeados ilegalmente para a Alemanha, provenientes de minas de propriedade de De Beers. Embora os Selklaus já estivessem convencidos de que Ernest e seu sindicato estavam conscientemente vendendo para o inimigo com lucro exorbitante, nunca conseguiram provar isso de forma conclusiva para processá-los. Com o fim da guerra, esses conflitos com o governo americano desapareceram, pelo menos por enquanto. Mas a controvérsia permaneceu fortemente ligada a Nest e seu império. Enquanto vendia um sonho romantizado de amor ao público americano, o novo governo do Apartheid ascendeu ao poder na África do Sul. E à medida que essas leis brutais de separação, abuso e exploração se tornavam conhecidas em todo o mundo, era difícil para De Beers alegar ignorância quando estavam se beneficiando diretamente da situação. E assim que a comunidade global começou a tomar conhecimento e exigir medidas, aos 77 anos, Ernest Oppenheimer faleceu.
deixando seu filho Harry no comando de seu vasto império. Diante da severa reação global, Harry fechou os complexos fechados e brutais que os Beers usavam desde o início e aumentou os salários de seus trabalhadores negros. Mas, devido às novas leis governamentais, ele ainda teve que segregar sua força de trabalho por raça, e nada do que ele pudesse fazer para tentar salvar a imagem da empresa foi suficiente para contornar as sanções globais que isolavam a África do Sul da economia mundial. Para continuar exportando diamantes, Harry não teve escolha, a não ser concentrar sua atenção em outras minas fora da África do Sul, investindo pesadamente em novas fontes africanas. Mas, para o choque de Harry, assim que ele começou a recuperar um certo grau de controle, enormes depósitos de diamantes foram descobertos na Rússia, para garantir que essas novas fontes soviéticas não perturbassem o mercado já instável. Harry voou pessoalmente para a Rússia para negociar um acordo. Em troca da compra de quase 100% dos diamantes de qualidade gema produzidos pela URSS, Harry concordou em dar à Rússia todos os diamantes industriais necessários para seu armamento e maquinário. O único problema era que a Rússia havia cortado publicamente todos os laços com a África do Sul, e isso no auge da Guerra Fria, com a URSS sendo vista como inimiga do Ocidente. Então, Harry teve que conduzir todos esses negócios em segredo, não querendo irritar as nações ocidentais, às quais ele era publicamente aliado. E para piorar a situação, os diamantes que vinham das minas russas eram diferentes de todos os já vistos. Eram extremamente pequenos e tinham uma coloração prateada diferente. Harry sabia que os membros do sindicato não queriam esses diamantes de qualidade inferior. Então, ele começou a forçá-los a comprar pacotes de diamantes de qualidades diferentes, incluindo os russos de prata. Eles tinham a opção de comprar o pacote inteiro ou nada, o que realmente não era uma opção para eles. Levou apenas alguns meses para que muitos comerciantes reclamassem. A De Beers havia passado anos anunciando um estilo específico de diamante no mercado, e nenhum de seus clientes queria essas pequenas joias russas. Então, Harry voltou à sua equipe de marketing para tentar encontrar uma solução. Juntos, Harry e sua equipe, mais uma vez, criaram uma campanha de marketing genial. Desta vez, para vender diamantes para aqueles que já tinham um anel de noivado. Eles começaram a anunciar o conceito de joias da eternidade, que apresentavam um punhado de pequenos diamantes de prata. Essas joias da eternidade, alegavam, eram uma maneira de mostrar à sua esposa o quanto você ainda a amava e de celebrar seus aniversários. Assim como sua última campanha, foi um sucesso estrondoso. Sem que ninguém percebesse, Harry e De Beers convenceram o Ocidente a comprar bens de luxo sem valor durante o auge da Guerra Fria, que financiavam diretamente a expansão militar de seu inimigo. A De Beers estava vendendo o conceito de amor enquanto financiava a realidade da guerra, mas a população em geral não tinha ideia de nada disso. Em vez disso, sua atenção se voltou para os diamantes africanos que a De Beers vendia, que estavam ganhando uma reputação muito diferente e prejudicial. Nos anos seguintes à diversificação de Harry para a África, muitos dos mesmos países começaram a declarar independência de seus governantes coloniais. E esses novos governos queriam o controle de seus próprios recursos, com ou sem a De Beers. Mas a De Beers queria deixar claro que sem eles não era uma opção. À medida que os diamantes eram contrabandeados para fora,
dessas nações para serem vendidos fora da OSC, os De Beizers entraram em ação. Eles fecharam acordos com governos, oferecendo enormes incentivos financeiros para vender diretamente a eles e erradicar o contrabando em seu nome. Em países como o Congo, que acabava de se tornar independente, o governo estava mais do que feliz em aceitar o dinheiro da De Beers em troca da proteção de seus interesses comerciais. Eles formaram um exército inteiro para supervisionar a produção das minas de diamantes, assassinando milhares de supostos contrabandistas. Em um incidente, eles mataram a tiros 200 pessoas perto de um depósito de diamantes, matando cada uma delas em minutos, apenas para descobrir que se tratava de um grupo de estudantes em um acampamento. Em pouco tempo, tornou-se mais fácil vender para os servos e a OSC do que enfrentar a ira dos governos, soldados e mercenários que eles financiavam para proteger seus interesses. Mas, à medida que muitas dessas novas nações africanas se envolveram em conflitos internos, facções em guerra assumiram o controle dos depósitos de diamantes, usando escravidão e trabalho infantil para explorá-los. Eles também estavam felizes em vender para a OSC e os servos se isso ajudasse a levantar os fundos necessários para suas guerras. Mas desta vez, o mundo começou a perceber que seus diamantes de nações como Serra Leoa, Angola e Congo estavam sendo usados para financiar esses conflitos nos quais atrocidades horríveis estavam sendo cometidas. Isso levou à criação do termo diamantes de sangue, que significa um diamante extraído em uma zona de guerra e vendido para financiar o terrorismo, senhores da guerra ou outras atividades violentas. O Ocidente ficou indignado com a ideia de que seus símbolos de amor e eternidade tivessem nascido em sangue e morte. Com cerca de 15% das vendas globais supostamente sendo de diamantes de sangue, a questão se tornou tão grave que a ONU impôs embargos à compra e venda deles. Embora De Beers relutasse em aderir a quaisquer embargos, Harry começou a se preocupar que a ideia romantizada dos diamantes que sua família havia passado meio século aperfeiçoando estivesse começando a ser corroída por sua associação com violência e guerra. Parecia que, finalmente, a história dos diamantes de De Beers não era mais forte o suficiente para sobrepujar a verdade. Notícias. Em estações de rádio, manifestantes e ativistas de direitos humanos chamavam a De Beers pelo nome, acusando-a de endossar e incentivar os diamantes de sangue. Percebendo que isso ameaçava todo o seu império, a De Beers concordou com os embargos e prometeu que pararia de comercializar diamantes de sangue. E na tentativa de recuperar a confiança em seus diamantes, a De Beers ajudou a introduzir o processo Kimberley. Isso significava que os vendedores de diamantes teriam que provar exatamente de onde as pedras preciosas vieram e como foram obtidas. Eles alegaram que isso significaria: foi possível comprovar que cada diamante provinha de fontes éticas ou antiéticas. Essas mudanças pareceram pôr fim ao clamor público. E, embora seja verdade que certamente ajudaram, a realidade é que os diamantes de sangue ainda existem. A vasta estrutura da empresa continuou a ser usada para enviar diamantes de sangue para outras nações, como Ruanda e Uganda, que os vendiam à OSC por meio de terceiros, alegando que eram originários de seus próprios países. De repente, países sem depósitos reais de diamantes estavam se tornando milagrosamente alguns dos maiores exportadores de diamantes do mundo, e todas essas gemas supostamente limpas estavam acabando no canal de vendas da De Beers.
Outro problema era que o escopo da certificação do processo Kimberley era muito restrito, o que significava que países como o Zimbábue, que não eram considerados zonas de guerra, tinham liberdade para vender diamantes limpos, embora atrocidades e crimes contra os direitos humanos estivessem sendo cometidos para minerá-los. Embora o clamor da mídia tenha diminuído, a associação entre violência e diamantes nunca deixou de ser consciente do público. O popular filme Diamante de Sangue, estrelado por Leonardo DiCaprio, só ajudou a destacar para as massas as realidades brutais da mineração de diamantes. No entanto, não era a opinião pública que finalmente derrubaria o império dos diamantes. Era tudo o mais que acontecia nos bastidores. Na década de 1950, a General Electric patenteou sua técnica para fabricar diamantes artificiais em laboratório. A De Beers estava apavorada. Como se os diamantes sintéticos se popularizassem e fossem produzidos em larga escala. Isso poderia ser o fim do seu império. Mas, inicialmente, esses diamantes feitos em laboratório eram pequenos e brutos, e só realmente utilizáveis no mercado industrial. Ainda assim, como os fabricantes de diamantes os viam como uma ameaça aos seus negócios, fecharam uma série de acordos de exclusividade com a General Electric. Esses acordos deram às cervejarias acesso à patente da General Electric e permitiram que as duas empresas dividissem o mercado industrial ocidental entre si, apesar de serem idênticos aos diamantes naturais. Esses diamantes sintéticos eram vendidos por menos de 50 centavos de dólar por quilate, mas, devido ao enorme crescimento do mercado, com diamantes industriais usados em praticamente todos os aspectos da tecnologia moderna, mesmo quando a General Electric finalmente dominou a fabricação de diamantes com qualidade de gema em laboratório, ela optou por não fazê-lo. Era mais lucrativo produzir barris cheios de diamantes brutos de 50 centavos em minutos do que passar dias ou semanas cultivando um pequeno número de diamantes maiores e melhores. Independentemente disso, a De Beers simplesmente não podia arriscar que seus acordos com a General Electric fracassassem. Então, a De Beers decidiu comprar grandes fatias de empresas americanas que fabricavam produtos como serras e brocas, a partir de diamantes industriais. Isso garantiria que, mesmo que a General Electric oferecesse preços melhores ou retirasse seu acordo de exclusividade, a De Beers poderia instruir essas empresas americanas a encomendar seus próprios diamantes. Mas isso acabou saindo pela culatra para a De Beers. Veja bem, desde a Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Justiça dos USA tinha a De Beers como alvo. Eles sabiam que a empresa estava violando as leis antitrust, pois claramente detinham o monopólio do controle do fornecimento de diamantes. Mas todos os casos que levantaram acabaram fracassando, porque a empresa não operava oficialmente em solo americano. Mas, com os acordos recentes que as cervejarias fizeram com empresas americanas, o Departamento de Justiça finalmente conseguiu um caso sólido contra elas. Assim, em 1994, tanto a General Electric quanto a De Beers foram parar na justiça americana, acusadas de fixação de preços e de divisão secreta da indústria de diamantes sintéticos. E, em pouco tempo, vários estados americanos também começaram a processar a De Beers. A De Beers passou décadas sabotando, minando e intimidando empresas americanas na indústria de diamantes. E agora, que foi comprovado que operavam no Stillflow, Iowa, não podiam mais usar isso como forma de burlar as leis americanas.
A De Beers foi considerada culpada de todas as acusações e multada em pouco menos de 300 milhões de dólares. Isso pode não ter sido um valor enorme para eles, mas o impacto nas operações da De Beers foi enorme. Como parte do acordo, eles foram forçados a cumprir as leis americanas ou perder o acesso a todo o mercado americano, que representava quase metade do mercado global de diamantes. Isso significava que eles não podiam mais impor seu canal único de vendas dentro dos Estados Unidos, encerrando assim seu monopólio de um século no continente. E enquanto as cervejarias estavam ocupadas gastando milhões em multas e honorários advocatícios apenas para perder o controle sobre as vendas de diamantes, elas estavam simultaneamente perdendo o controle sobre a produção de diamantes. Para começar, seu acordo com a Rússia havia fracassado após o colapso da URSS, com muitos empresários e governos locais optando por vender seus diamantes fora do sindicato. E, ao mesmo tempo, vastas novas jazidas de diamantes foram descobertas em países como Canadá e Austrália. Não demorou muito para que novos concorrentes surgissem, produzindo tantas gemas que rivalizavam com a produção da De Beers. E muitas dessas empresas comercializavam ativamente seus diamantes como uma alternativa ética à história obscura da De Beers, assim como os produtores de diamantes cultivados em laboratório, à medida que sua popularidade também crescia. Entre a nova produção de diamantes vinda do Canadá, Austrália, Rússia e nações africanas recém-independentes, além da ascensão dos diamantes sintéticos, a De Beers havia perdido completamente o controle da produção. Com todas essas novas fontes e rivais optando ativamente por operar fora do sindicato, as De Beers tiveram que aceitar a derrota. Elas não podiam mais usar a ameaça de restrições para forçar os comerciantes a aceitar seus diamantes. Se as De Beers os cortassem, elas simplesmente iriam buscar seus diamantes em outro lugar. Os anos em que a De Beers monopolizou toda a indústria haviam acabado. No entanto, a De Beers ainda é uma grande empresa no mercado de diamantes, com cerca de 1/3 de toda a produção global ainda sob seu controle, e o mercado consumidor moderno de diamantes está maior do que nunca, estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Considerando que os diamantes cultivados em laboratório são tão perfeitos atualmente, pode parecer surpreendente que a demanda por diamantes naturais permaneça tão alta. Como disse um tweet, descobrimos como cultivar diamantes mais baratos e de melhor qualidade do que os reais. E muitas pessoas ainda dizem, não, obrigado, o sofrimento é o que o torna especial. Mas, mais uma vez, é o marketing. Ironicamente, depois de décadas dizendo às pessoas que, quanto mais perfeito o diamante, mais caro ele custará. Agora, a indústria de diamantes afirma que as imperfeições dos diamantes naturais são o que os tornam mais reais e valiosos do que os diamantes sintéticos. Eles conseguiram convencer as pessoas de que os diamantes naturais são mais especiais, apesar do fato de que você não seria capaz de notar qualquer diferença entre eles e um diamante cultivado em laboratório. E assim, apesar da disponibilidade de diamantes de laboratório mais baratos, apesar do conhecimento das guerras e dos danos que os diamantes causaram, e apesar de sabermos como os veados manipularam o mercado de forma tão implacável, de alguma forma a mentira original ainda persiste, a de que os diamantes são eternos. No entanto, se você acha que a indústria de diamantes tem um passado sombrio
Espere até ouvir o que aconteceu com a indústria do tabaco e a empresa Jewel. Essa história é uma loucura.